meus queridos. É com muita alegria que eu retorno aqui para conversar com vocês sobre fuso horários, tá? Hoje nossa aula vai ser de fuso horário, vamos prestar bem atenção. É um assunto que vai envolver um pouquinho de matemática, mas eu acredito que todo mundo vai tirar isso de letra, tá certo? Vamos lá. A existência dos fusos horários tem a finalidade de tornar o sistema de comunicação padronizado e também o sistema de horário do planeta Terra padronizado, tá? Por conta da circulação econômica nossa, tá? E a integração através do processo denominado de globalização. Então é o seguinte, minha gente. Então, tudo vai ser padronizado a partir do meridiano de Greenwich, que é essa linha que atravessa aí, ó, no sentido norte-sul, tá? Que são denominados de meridianos. Vamos lá, vamos seguir na nossa aula e vamos ver como isso está organizado. Olha lá. Os fusos horários foi realizada uma conferência internacional do meridiano em Washington no ano de 1994, né? E estabeleceu-se que em qualquer lugar situado no mesmo fuso adotaria a mesma hora. Então perceba que é uma padronização do sistema de horas. Deixa eu colocar minha imagem aqui para vocês terem ideia mais ou menos. Perceba aí na organização como ficou definido a separação de cada hora através dos meridianos, tá? Meridianos são linhas que cruzam de norte a sul e o principal meridiano vai ser o meridiano de Greenwich, como está mostrando aí na imagem para vocês. E perceba que a cada 15 graus, olha, a cada 15 graus, se eu vou me direcionar para leste, eu vou aumentar minhas horas. Veja lá, ó, 0 grau. Na parte de baixo do globo terrestre, você tem ali, ó, 0 graus, são 5 horas. Se eu passar para 15 graus leste, vai ser 6 horas. 30 graus leste, vai ser 7 horas. E assim sucessivamente vai aumentando. A cada 15 graus corresponde a 1 hora no planeta Terra. Como foi feita essa matemática? Veja, a circunferência da Terra, uma volta completa, daria 360 graus. O exemplo está aí ao lado. Se eu pegar isso e dividir por 24 horas, que corresponde a 1 hora, a um dia, tá? Isso vai dar 15 graus. Então, a cada 15 graus no planeta Terra, eu vou ter 1 hora de diferença, tá? Diferente. Por exemplo, se em Greenwich são 5 horas, 15 graus leste vai ser 6 horas. Por que mais tarde no leste? Porque o planeta Terra gira de oeste para leste e nesse sentido o leste vai ser mais tarde e o oeste vai ser mais cedo. Então se eu estiver me direcionando, aliás, se eu estiver me deslocando do meridiano de Greenwich para leste, eu aumento minhas horas. Se eu estiver me deslocando a oeste, eu vou diminuir minhas horas. Percebo aí que os 15 graus de leste é 6 horas e de oeste são 4 horas. Professor, se eu estiver em Maceió e for para Calcutá, eu vou diminuir ou aumentar minha hora? Bom, eu vou aumentar porque eu estou saindo ali de Maceió, que está a oeste de Greenwich, e estou me distanciando, me deslocando para Calcutá, que está a leste. Então vai aumentar minha hora correspondente a Calcutá. Beleza? Vamos lá, vamos seguindo. Deixa eu puxar minha imagem novamente. Então temos aqui a linha internacional de data. Essa é o antimeridiano de Greenwich. A linha internacional de data, ela foi estabelecida pelo antimeridiano, ela corresponde a 180 graus. Então o planeta Terra, partindo de zero, eu vou ter 180 graus de um lado, 180 graus do outro, tá? Que a cada 15 graus se aumenta ou diminui minha hora. Então, nesse contexto, quando chegasse nos 180 graus, que é o antimeridiano de Greenwich, né? Greenwich passa aqui na frente, por trás de Greenwich, o que aqui tem? É a linha internacional de data. Perceba que se eu me deslocar e passar por cima dessa linha, vai ser mudada a data, tá? Vai ser mudada a data. Perceba aí que a leste, ó, é domingo, e a oeste vai ser segunda-feira. Percebem? Como é de oeste para leste, então há essa tendência.
Se eu estou no domingo, numa ilha lá do Pacífico que está a leste de Greenwich, a leste da linha internacional de data, e eu passar por cima dela e ir para o lado oeste, tem a tendência de minha data mudar. O oeste vai ser na segunda-feira e o leste vai ser no domingo. Beleza? Então é o seguinte, a linha internacional de data, ela muda a data correspondente aí ao fuso horário. Vamos lá. Nesse contexto, eu quero que vocês percebam o seguinte. Esse fuso horário aí, aliás, essa explicação aí, ela é de suma importância para vocês entenderem que dentro do 15 graus eu vou ter meia hora de um lado e meia hora de outro. Então, 7 graus e 30 minutos, eu vou estar mesmo na metade da linha. Veja que o 15 graus corresponde a essa linha azul, a azul que tem aí. O que está tracejado no meio é a metade entre esses dois, entre esses 15 graus. E aí corresponde a meia hora. Um espaço de 15 graus eu tenho uma hora. E dentro desse espaço de 15 graus eu posso ainda fracionar minha hora. Então se eu estou na metade da linha, eu vou estar a meia hora, ou a mais ou a menos, conforme esteja sendo analisado. Tá certo? É isso que eu quero que vocês entendam. Que dentro de 15 graus eu tenho uma hora para distribuir dentro desse espaço. Tá certo? Vamos lá. Perceba aqui a organização, que esses meridianos, eles não são retos. Eles são meio que... Tem áreas que são quadrado, percebam aí no mapa. Mas isso é interessante porque isso são chamados de convenções. Convenções. Vamos se atenar aqui no Brasil. Perceba que a linha, né, que atravessa o Brasil, a costa do Nordeste, por exemplo, perceba que essa linha ela passa, mas ela contorna aquele bicozinho do Nordeste ali no Oceano Atlântico, colocando as capitais nordestinas sobre o horário, o terceiro fuso, que seria o horário de Brasília. Depois eu vou falar sobre como é que se diz? O fuso horário brasileiro. Mas eu quero que você perceba que nessa localidade há um contorno, tá certo? Esse contorno é contornando mesmo o bicozinho do Nordeste que entra no Oceano Atlântico. Isso é uma convenção, porque na realidade essa parte aí do Brasil deveria seguir o primeiro fuso horário brasileiro, que está a menos 2 horas de Greenwich, tá? Perceba aí, ó, número 2 na casinha verde claro. Aí está os primeiros fuso horário brasileiro, que é de Fernando de Noronha, beleza? Então nessa área aí, eles estão adiantados de nós, da horário de Brasília, 1 hora. Se esse exato momento fosse, por exemplo, eu não sei a hora que vocês estão vendo essa aula, mas se fosse meio-dia em Brasília, lá em Fernando de Noronha já seria 1 hora, tá certo? Consequentemente, em Greenwich, né, seria aí, ó, se aqui são 12, 13, 14 horas, seriam 2 horas da tarde lá em Greenwich. Percebe aí? Então, essas convenções, ela é de suma importância. Por quê, professor? Veja, no Nordeste tem capitais importantes como Recife, Fortaleza, Salvador. Então, a integração econômica necessita que essas capitais, importantes economicamente para o Brasil, estejam integradas ao horário oficial do Brasil, que é o horário de Brasília. Perceba que isso não só acontece com o Brasil. Todas essas linhas que vocês estão vendo aqui, elas não são retas, isso é chamado de convenção. É uma forma pela qual, né, há uma padronização do horário dessa localidade. Eu chamo a atenção para a Groenlândia. Groenlândia até exclui, né, aí no caso, o que chamamos de terceiro fuso, né, aliás, de segundo fuso em relação à Groenlândia. Veja que eles excluem lá. Só pega um pouquinho mesmo dessa ilha, mas a maioria está ali no terceiro fuso, que é o mesmo horário de Brasília, certo? Não interessa se eu estou na parte norte, se eu estou na parte sul do planeta Terra, o horário ele vai ser um só. Perceba aí, a Groenlândia tem o mesmo horário oficial de Brasília. Apesar deles o horário oficial lá da Groenlândia é da Groenlândia e não de Brasília, mas tem a mesma hora de Brasília por conta que está no mesmo meridiano, no mesmo grau em relação à longitude.
tá certo? Vamos lá, vamos seguir. Bom, essa é a famosa linha internacional de data, novamente, né? Só para a gente relembrar, olha, passou-se do oeste para leste, ó, perde-se um dia, tá? Então o leste vai ser mais tarde do que o oeste, passando pela o meridiano, aliás, meridiano não, a linha internacional de data. Seguindo, Brasil. Como é que o Brasil está organizado seu fuso horário? Vimos ainda agora que o Brasil está a 2 horas atrasada de Greenwich. Ou seja, o Brasil, o primeiro território brasileiro, que é Fernando de Noronha, no sentido leste e oeste, então estamos a 2 horas atrasados de Greenwich. Então, nesse contexto, o Brasil vai ter o fuso horário de Fernando de Noronha, o de Brasília que você está vendo aí em tom de rosa, temos os da Amazônia, pegando parte ali do Pará, e ainda do Acre. Oficialmente, 4 fusos horários, beleza? 4 fusos horários. Só que eu quero chamar a atenção para vocês de uma certa situação, que em 2008 foi feito um plebiscito e decidiram acabar com o fuso horário, o quarto fuso horário brasileiro, que seria o do Acre. O Acre foi abolido, tá certo? Só que em 2010 houve um novo plebiscito porque a população acreana não se adequou à vida, porque, gente, não é fácil. Quem ia trabalhar de 6 horas da manhã teria que trabalhar aí mais cedo, porque eles estavam seguindo o horário da Amazônia. Então, nesse contexto, a adaptação biológica ela é complicada. E quando eles iam trabalhar, estava de noite ainda no escuro, ou até mesmo voltar muito cedo para casa. Os horários do fuso horário, horário científico, vamos dizer assim, ele não corresponde ao horário natural de claridade, né? O horário biológico do corpo se adequar a se acordar muito cedo para ir trabalhar. Então, nesse contexto, em 2010, retornaram ao quarto fuso. Então, o Brasil se encontra hoje com o fuso horário de Fernando de Noronha, que está adiantado 1 hora de Brasília, tá certo? Temos o horário oficial, que é o de Brasília. Percebe que tem a maior quantidade de estados brasileiros está no horário de Brasília, tá certo? Temos o terceiro fuso, que é o horário da Amazônia, tá? Pegando ali parte do Pará, Mato Grosso do Sul, certo? E temos o horário do Acre, que pega parte da Amazônia também, percebam ali, certo? Então, nesse contexto, temos 4 fusos horários, tá? Sendo que o da Amazônia está atrasado 1 hora de Brasília e o Acre está atrasado 2 horas de Brasília. O Brasil só tem esses 4 fusos porque tem uma dimensão continental, né? Essa dimensão a qual o Brasil tem de sentido longitudinal, ou seja, a distância em relação ao meridiano de Greenwich. Beleza, gente? Vamos lá fazer as atividades. Fiquem bem atenados ao seu horário de estudo, gente. E foco, força e beijo no coração de cada um de vocês. Estou morrendo de saudade. Beijão.